Graças a Deus. Queridos, mais uma vez nós estamos no nosso culto de ensino, no nosso culto de doutrina. Eu costumo dizer que é o nosso melhor culto da semana. É o nosso culto de oração. É o cartão postal da Assembleia de Deus. Você sabia que existem muitas assembleias que não tem mais culto de doutrina? Sim. A Assembleia de Deus, ela nasceu aqui no estado do Pará. Nós somos a essência, a pioneira. Diga assim: eu sou assembleiano nato. Tem orgulho. Você tem orgulho de ser assembleiano? Amém, irmãos? Graças a Deus. Atos capítulo de número 16, versículo 25 a seguir. Dizer para os irmãos que todas as vezes que eu venho para o culto de ensino, eu venho com temor e tremor. Pastor, todas as vezes que o Senhor ministra, o Senhor sente um calafrio? Todas as vezes. Eu me sinto inteiramente dependente do Espírito de Deus. E tem dia que a Bíblia Sagrada parece que está tão gigante. É verdade, irmãos? Diga assim: por que, pastor? Isso acontece de vez em quando, para Deus demonstrar que nós somos dependentes dEle e que a mensagem não deve sair de nós, mas a mensagem tem que vir do alto. Amém? 16, verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Digam comigo: oravam. Outra vez, bem forte. E cantavam hinos a Deus. E cantavam. E os outros presos os escutavam. E os outros presos. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui... E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Amém? Diga assim: Espírito Santo, fala comigo através da sua palavra. Amém e amém. Queridos, eu faço uma pergunta na introdução desta mensagem. Será que o louvor que sai dos nossos lábios estão agradando a Deus? Será que o louvor que você expressa na igreja
na sua casa, nos cultos, está agradando a Deus? Não responda para mim. Responda para si mesmo. Será que não criamos apenas um hábito de vir na igreja? Será que realmente nós somos verdadeiros adoradores? Como você se manifesta diante de uma situação, diante de um problema? Como você se comportaria se você fosse levado para dentro de uma prisão? Porque é muito fácil louvar, adorar a Deus quando tudo vai bem. É fácil. É fácil adorar a Deus quando temos saúde, dinheiro no bolso, quando tudo vai bem. Será que realmente nós somos verdadeiros adoradores? Pergunte para o seu irmão agora. Você se considera um verdadeiro adorador? Pastor, o senhor está pegando pesado comigo. Paulo e Silas, o Espírito de Deus levou eles para a cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, Paulo passou alguns dias sem ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Isso já aconteceu comigo, como itinerante, pelo bom tempo que passei. Fui convidado para pregar numa certa cidade. Ao chegar lá, o evento foi cancelado e as portas se fecharam naquela cidade, naquele estado. E eu fiquei a me perguntar: Senhor, por quê? Só que mais na frente o Senhor me deu a resposta. Existem coisas na nossa vida que a gente não tem a resposta a priori. Paulo chegou nessa cidade porque recebeu uma visão em forma de um varão macedônico, disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo ele entendeu que deveria passar mesmo e chegar naquela região, pregar a palavra de Deus. Pois bem, mas Paulo, queridos irmãos, observou uma coisa, que existia um lugar que as pessoas concorriam para ali. Existia um caminho que as pessoas caminhavam. Era praticamente numa praça. Existia ali algumas mulheres, entre elas se destaca Lídia, vendedora de tecido, vendedora de púrpura. Aí Paulo se aproximou e diz o texto sagrado que ele começou a ministrar, porque era um local como se fosse um local de oração, E o Espírito de Deus abriu o entendimento dela. Por isso que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não fique preocupado quando você pregar uma mensagem, se alguém não aceitar. A responsabilidade do pregador, do mensageiro, é transmitir a mensagem. Agora, a questão da conversão cabe ao Espírito Santo de Deus. Não fique frustrado, decepcionado quando você pregar e você fazer um convite e alguém não vir na frente. Pregue a palavra. Simplesmente pregue a palavra. O Espírito de Deus fez ela entender. E assim, queridos irmãos, começou um ponto de pregação na casa de Lídia. Uma serva de Deus se converteu. Toda a sua casa se converteu. Você tem feito da sua casa um ponto de pregação? Pergunte para a pessoa do seu lado: você tem feito da sua casa um ponto de pregação? A tua casa é um ponto de pregação? Quando chega alguém lá, você prega, você fala de Jesus para elas? Ou você se reúne na sua casa para fofocar, para falar mal da vida dos outros? Ou você tem feito da sua casa um ponto de pregação, uma oportunidade para você falar de Deus para os seus vizinhos, para alguém que visita a sua casa?
Transforme a sua casa num ponto de pregação. Transforme a sua casa numa igreja. Infelizmente, muitas casas de crentes não é um ponto de pregação, mas um ponto de contenda, de brigas. Lídia, uma mulher de Deus, fez da sua casa um ponto de pregação. Ou seja, ela fez da casa dela um encontro de Deus. Que chegava na casa de Lídia, aleluia, sentia a presença de Deus, sentia a graça de Deus, sentia a unção do Espírito de Deus. Transforme a sua casa num ponto de pregação. Não precisa eu ir lá pregar, não precisa a Assembleia de Deus fazer um culto. Quem é que vai fazer um culto lá? É você mesmo, todo dia. Quem está me entendendo, levanta as mãos e diga glória a Deus. Paulo, queridos irmãos, quando saía da casa de Lídia, ia para esse lugar de oração. Se apresentava uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela dava lucro ou lucros para os seus senhores. Bem verdade, ela era uma jovem, mas porém, ela tinha duas opressões, dos demônios e dos seus senhores. Ela era escrava espiritualmente falando, mas também ela era escrava fisicamente. Existiam pessoas que se aproveitavam das suas adivinhações, e ela se colocava no caminho, e todas as vezes que Paulo e Silas passavam ali, o espírito que estava na vida dela começava a elogiar Paulo e Silas, dizendo: esses homens aí anunciam o caminho da salvação. Por isso que a igreja ela tem que ter discernimento para saber o que é de Deus, o que é do diabo e o que é da carne. Porque a carne fala também. Um dos dons que está faltando na igreja, que a igreja deve buscar, é o dom de discernir os espíritos. Você não pode julgar o profeta, mas a profecia você pode julgar. A ninguém julgueis para que não sejam julgados, mas a profecia, ela tem que ser julgada. Ela tem embasamento bíblico, ela tem vertente bíblica. Se não tem, descarta, deleta, joga na lixeira. A mensagem até parecia que era de Deus. Esses homens anunciam o caminho da salvação, todos os dias. Até que um dia, diz a Bíblia, que agitando-se Paulo no seu espírito, em outras palavras, eu não posso compactuar com palavras vindo do diabo para o meu ministério. Eu sei que eu sou homem de Deus, fui consagrado, fui separado, mas eu não posso receber elogios, eu não posso compactuar com palavras que vêm da boca do diabo. O espírito dele se agitou naquele momento. E diz a palavra que ele repreendeu aquele espírito, o espírito saiu. E desde então, os senhores que tinham posse daquela jovem, porque quando ela abria a boca, ela revelava o que estava acontecendo, tinha um espírito de adivinhação. Algumas vezes dava certo, outras vezes não, porque a palavra já diz adivinhação. Uma suposição que poderia dar certo. Quando ela vai fazer a sua sessão, ou a sua consulta, ou as pessoas buscarem a sua consulta espiritual, cadê a revelação? Não tem mais. Porque o que estava na vida dela era aquele espírito de adivinhação que dava o poder para ela adivinhar ou revelar. Sabe o que foi que aconteceu? Eles ficaram extremamente revoltados contra Paulo e Silas. Esses homens estavam ali fazendo o bem, mas de repente toda aquela comunidade praticamente de Filipos se revoltaram contra Paulo e Silas.
bateram em Paulo, em Silas, arrastaram eles pelas avenidas principais daquela cidade, machucaram, bateram como se bate num cachorro, irmãos. Eles estão transtornando a nossa comunidade. Eles estão trazendo costumes para a nossa comunidade. Mas desceram o chicote, bateram em Paulo e Silas. Eles foram para onde? Numa prisão. Ao chegar na prisão, não se conformaram, colocaram eles num cárcere interior. Nós chamamos aqui no Brasil de solitária. Num cárcere interior. Amarraram seus pés num tronco, dentro de uma prisão escura, praticamente não tinha oxigênio, dentro de uma prisão feita através de rocha, de pedra. Só que em volta daquela prisão existia muitos presos. Outras pessoas estavam ali, algumas por merecer, outras não. O que fazer numa situação dessa? Com seus corpos cortados pelos chicotes, hematomas no corpo, sangue tinha escorrido, eles agora fisicamente não têm força, seus pés estão amarrados num tronco dentro de uma cela, suas mãos também. O que fazer numa situação dessa, irmãos? Que prova você está passando? Que luta você está passando? Que situação nós estamos passando que possa impedir de nós sermos verdadeiros adoradores? Pastor, é porque eu estou endividado, eu estou enfermo, eu estou doente, meu marido não é crente, meus filhos não é crente. Isso vai impedir você de buscar a Deus? Isso vai ser obstáculos para você não buscar a Deus? Eu vejo tantas pessoas colocando obstáculos. Tem pessoas que já chegam perto de mim, que já criou um hábito. Rapaz, você não foi na igreja? Ah, pastor. E ele começa a trazer um relatório. Sangue de Jesus tem poder. E muitas vezes está mentindo. Quem é o pai da mentira, irmãos? Quem é o pai da mentira? É o diabo, ele é o pai da mentira. A nossa palavra tem que ser sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Pastor, não fui na igreja, pastor, é porque eu não quis ir. Pronto. Qual é o problema? Não ser como Ananias e Safira, que eles dois se combinaram. Só olha, nós vendemos a nossa propriedade. Barnabé já vendeu a propriedade, pegou toda a propriedade dele e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos vender a nossa propriedade. Nossa propriedade custou 20 mil reais, mas quando nós chegarmos lá a gente vai dizer que a nossa propriedade só custou 10 mil. Ninguém engana a Deus. Não, irmãos. Agora Paulo e Silas, para a gente encerrar, está dentro de um cárcere, preso, amarrado. Tem possibilidade deles saírem, queridos irmãos, desta prisão? Sim ou não? Não. Não tem possibilidades para eles saírem desta prisão. Praticamente quase meia-noite, perto da meia-noite. Paulo e Silas, vamos fazer a melhor coisa que a gente pode fazer. Quais são as duas coisas que todo crente tem que fazer com maestria? A primeira, orar, buscar Deus. E a segunda coisa, louvar, cantar hinos de adoração a Deus. Hinos, louvores. Eles tinham 1001 razão para ficar calados. Mas perto da meia-noite, na prova, na luta, nós vamos buscar a Deus agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Silas, vamos orar? Sim, vamos.
Estamos presos fisicamente, mas a nossa alma está livre para adorar e falar com o Senhor. Você pode estar preso com alguma enfermidade, você pode estar preso com alguma situação, mas o teu espírito, a tua alma está livre para você adorar, exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias! O louvor que agrada a Deus, primeiro ponto, é feito em qualquer circunstância. Não importa a circunstância, o local, o habitat, ele é feito em qualquer circunstância. Só na igreja que pode adorar a Deus? Não. Existe uma doutrina chamada templocentrismo entre os samaritanos e os judeus. Porque os samaritanos adoravam num monte e os judeus adoravam em Jerusalém. A doutrina templocentrismo tem que ter um local exclusivo para adorar a Deus. Por que a gente vem na igreja? Porque aqui é um lugar da gente aprender. Como dissera Napoleão Falcão, igreja não é lugar de pregar. Igreja é lugar de ensinar. A gente prega as boas novas lá fora, aqui a gente ensina. O louvor que agrada a Deus, irmã Valda, é feito em qualquer circunstância. Vejamos bem a circunstância que ele se encontra nesse momento. Presos, machucados, feridos, sim ou não? Mas mesmo assim, irmão Edson, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Só Deus sabe como você chegou aqui, nesta prova, nessa luta, nessa angústia. Mas Deus está dizendo, minha serva, meu filho, me adore nesta prova, nesta luta, porque eu estou contigo nesta prova. Segundo ponto, o louvor que agrada a Deus é o louvor que contagia. Todos os presos escutavam. O louvor que agrada a Deus, ele não fica simplesmente no sentido vertical, só para cima, mas ele se dá também no sentido horizontal. Primeiramente, toca o coração de Deus. E segundo lugar, toca o coração daqueles que estão ouvindo. E diz a palavra que todos os presos escutavam. Quem pode dizer glória a Deus? Todos. O louvor que agrada a Deus, primeiro toca o coração de Deus, mas também toca o coração dos ouvintes. Eu não entendo esse povo, esses dois homens que acabaram de chegar, salpicados de sangue, com as suas costas rasgadas, estão no local mais fechado da prisão, na solitária, seus pés estão no tronco. Eu não entendo. E eles estão aqui louvando, eles estão aqui adorando. As pessoas não entendem, irmãos, quando os crentes estão adorando da prova, quando os crentes estão glorificando, quando os crentes estão dizendo, eu estou na prova, mas eu estou adorando, eu estou exaltando, eu estou glorificando. O louvor que agrada a Deus é o louvor que contagia. As pessoas têm que ver que nós temos Deus da vida. Não é só no momento da bonança, da fartura, mas também no momento da escassez, no momento da prova, no momento da prisão, no momento que nós estamos passando por momentos difíceis. Todos foram ali contagiados. Oh glórias! O louvor que você adora a Deus tem contagiado vidas? Ah, pastor, não tem contagiado nem o coração de Deus, imagine vidas. Pastor, eu não tenho uma voz, a minha voz parece voz de taquara rachada. Assim que eu comecei, irmãos, eu dirigi uma congregação e eu fui cantar. Aí tinha uma banda lá, irmãos. Aí eu comecei a cantar alguns corinhos, né? Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Vamos lá, irmãos. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Essa obra é de Deus, ninguém pode impedir.
Demônio aqui não entra, se entrar tem que sair. Mais ou menos. Hoje eu estou cantando, irmão, 50%. Mas antes, aí quando terminou, queridos irmãos, o culto, os irmãos chegaram comigo e disseram: pastor Fábio, nem berimbau lhe acompanha. Nem berimbau. Você sabe o que é berimbau, não sabe? Meu Jesus, aquilo faz uma zoada. Nem berimbau lhe acompanha. Mas não importa. O importante é que eu sou um verdadeiro adorador. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? Pastor, eu não tenho oportunidade na igreja, pastor, não tenho oportunidade, o senhor nunca me viu, o senhor nunca me chamou. Não se preocupe, mas você é um verdadeiro adorador. Você adora a Deus da igreja, você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus no seu trabalho. Em qualquer lugar que você está adorando a Deus. E as pessoas estão dizendo: aquele crente adora a Deus em qualquer circunstância. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus. O louvor que agrada a Deus é o louvor que traz o sobrenatural. Anote aí. O louvor que agrada a Deus é o louvor que traz o sobrenatural. Não fica simplesmente o Wellington aqui, mas passa do telhado. Rompe o primeiro céu, o segundo céu, e chega no terceiro céu, aonde está sentado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O louvor que agrada a Deus atrai o sobrenatural. É por isso que tem pessoas que quando louvam, queridos irmãos, automaticamente ela traz o céu para dentro da igreja. Quem pode dizer glória a Deus? O louvor que atrai a Deus, ele é imbuído de unção. Diga graças a Deus. É como uma mensagem também. Alguém que tem mensagem, quando prega, as pessoas sentem no banco. Quando a pessoa louva a Deus na unção, na graça, as pessoas sentem também, porque está atraindo a poderosa presença de Deus. O sobrenatural. O sobrenatural. O louvor que agrada a Deus atrai o sobrenatural. De repente, sobreveio um tão grande terremoto. De repente. Terremoto vem de repente. O que Deus vai fazer na sua vida é de repente. Quando você nem imaginar, o milagre já aconteceu na sua vida. Faça a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Diga assim para o seu irmão: faça a sua parte, irmão. Deus vai fazer a parte dele. Quem crê assim, diga glória a Deus. Faça a tua parte, obedeça simplesmente, acredite em Deus simplesmente. Deus vai fazer a parte dele. É de repente que o milagre vai acontecer. É de repente que Deus vai fazer algo na tua vida. De repente, um tão grande terremoto, não foi pequeno. O que Deus vai fazer na sua vida é grande. Quem pode dizer glória a Deus? É grande. O que Deus vai fazer no meio da sua casa nesse ano é grande, é coisa grande. É coisa terrível que vem da parte de Deus. Se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus. Se eu fosse você, eu estava exaltando o nome de Jesus. É coisa grande que Deus vai fazer no meio da sua igreja. Oh, glórias. Ora, rassura mandarai. Levante as mãos e glorifique o nome de Jesus. Levante as mãos, exalte. Exalte o nome de Jesus nessa noite. O louvor que agrada a Deus é o louvor que traz o sobrenatural. E ele traz imbuído de algumas coisas. Primeiro, terremoto. Segundo, todos os alicerces do cárcere se moveram. Todos. Por isso que vale a pena, queridos irmãos, louvar a Deus com a alma, com o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você vir na igreja, não fique em cima do muro não.
desça na presença de Deus. Quando você entrar no seu quarto, entre sem reserva para ir buscar a presença de Deus. Aleluias! Não seja apenas um religioso que glorifica a Deus simplesmente com seus lábios, mas o coração está na China, o coração está lá no mundo. Você está olhando no relógio, esse culto não termina porque você quer voltar para a novela, porque você quer assistir o BBB, porque você quer assistir o filme, porque você quer assistir o jogo, mas é diferente de um verdadeiro adorador. Senhor, o Senhor está me dando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh, glória a Deus! Ora rassura mandarabassura e me cantarai. Os alicerces do cárcere se moveram. Aleluias. A Bíblia Sagrada diz que Deus habita no meio dos louvores. Davi, queridos irmãos, ele era imbuído de louvor e na unção. O rei Saul estava endemoniado, chamava quem? Chamava o adorador chamado Davi. Davi pegava a sua harpa e quando Davi começava a cantar, quando Davi começava a louvar a Deus, invadia os céus, Deus mandava a unção, aquele espírito que perturbava de depressão na vida do rei Saul saía, ele se sentia bem naquele momento e o nome de Deus era glorificado, exaltado, porque ele estava debaixo da graça de Deus. Os alicerces se moveram. Levante sua mão direita em nome de Jesus. Feche seus olhos. Todos os alicerces que lhe prende está sendo movido agora em nome de Jesus. Isso. Todos os alicerces que prende a tua vida espiritual, que não deixa você ter liberdade. Todos os alicerces que prende a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo está sendo removido agora. Vai dando glória, vai exaltando o nome de Jesus. Todos os alicerces estão sendo removidos agora. Se abriram todas as portas. Quando o louvor atrai o sobrenatural, irmã Maria José, todas as portas vão se abrir. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Que no momento da angústia, que no momento do sofrimento, que não é fácil louvar a Deus, a gente tem que louvar. Porque se a gente não louvar, as portas continuam fechadas. Diga assim para o seu irmão: se você parar de louvar, as portas continuam fechadas. Mas se você começar a louvar, diga assim para ele: não é só uma porta, é todas as portas. Todas vão se abrir, todas vão se abrir, todas vão se abrir. Aleluia, todas vão se abrir, todas as portas vão se abrir. Todas as portas vão se abrir. Eu creio, Jesus. E foram soltas as prisões de todos. O louvor que agrada a Deus é o louvor que traz salvação. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Ora rassura mandará baixura mandarai. Oh, aleluias. Traz salvação, irmãos. Traz salvação, traz quebrantamento. Aleluia, as pessoas vão ver algo extraordinário. As pessoas têm que ver algo extraordinário na minha vida. As pessoas têm que ver algo extraordinário na sua vida. Se elas não verem algo extraordinário, elas não poderão aceitar Jesus. Se elas não verem Jesus na tua vida, se elas não verem Jesus na minha vida, elas não podem aceitar Jesus como Salvador. Não tem como, presbítero Romão. Por isso que o crente não pode viver de teoria, irmão, de achismo. O crente tem que ter uma vida, viver em prática, em evidência. O apóstolo Paulo disse que a mensagem dele não era uma mensagem persuasiva em palavras, mas em demonstração de poder, de poder, de poder. Porque ele mesmo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu posso ser um teólogo, mas eu não posso esquecer o caminho da unção, da oração, da verdadeira adoração. Aleluias. Oh, glória a Deus. Eu tenho que crescer na graça, sim, mas eu preciso crescer também no conhecimento.
Mas a graça de Deus, Paulo disse, a graça de Deus me basta. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? O louvor que agrada a Deus é o louvor que traz salvação. O carcereiro acordou durante esse episódio. O terremoto, Ezequiel, foi tão grande que ele acordou. Quando ele acordou, trêmulo, ele percebeu que todas as portas estavam abertas. As cadeias de todas estavam soltas. Ele ficou trêmulo, com medo. Vou me matar agora. E naquele momento ele pensou em tirar sua própria vida. Quando ele pensou em tirar sua vida, Paulo dá um grito: epa! Não faças nenhum mal, porque aqui nós estamos. Glória a Deus. O louvor que atrai a Deus, que agrada a Deus, é o louvor que traz resposta, é o louvor que traz solução, é o louvor que traz salvação. Não faças nenhum mal, porque aqui nós estamos. Em outras palavras, Paulo queria dizer: Deus entrou na causa, Deus se manifestou dentro da prisão. Nós estamos aqui com vida. Se Deus nos deu vida, Deus vai dar vida também para você. Você não pode tirar sua vida. Ninguém vai tocar em você, porque a promessa de Deus também vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir na tua vida também. E ele disse: o que eu faço para me ser salvo? Paulo e Silas disseram: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. O louvor que agrada a Deus é o louvor que traz salvação. Vai trazer salvação para a tua vida, vai trazer salvação para a tua casa, vai trazer salvação. Levante as mãos e glorifique o nome de Jesus. Se o teu louvor não trazer salvação, não está agradando a Deus. Vamos ficar de pé, adorando, exaltando o nome de Jesus dessa noite. Toda a casa do carcereiro se rendeu aos pés de Jesus. Toda a família do carcereiro se rendeu aos pés de Jesus. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Faça a tua parte. Em meio a essa luta, em meio a essa tribulação, em meio a essa circunstância que você está fazendo, faça a tua parte. Não briga com ninguém. Se alguém te lançou na prisão, não briga com ninguém, não discute com ninguém, não faça contenda com ninguém. Faça a tua parte. Busque a Deus em oração, busque a Deus adorando. Deus vai entrar com providência. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus vai entrar com providência nesta causa que você está passando. Deus vai entrar com providência. Você pode levantar as suas mãos nesse momento. Você pode levantar as suas mãos nesse momento e adorar. Você pode levantar as suas mãos e abrir os seus lábios, adorar. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando nessa noite.